Hoje vamos falar sobre um dos maiores diretores da história do cinema, Martin Scorsese. Dono de obras excelentes, conhecido por suas representações duras e muitas vezes violentas da cultura americana, ele tem uma curiosa biografia, poucas vezes contadas para o público que o acompanha. Além de uma série de premiações importantes, ele coleciona uma extensa filmografia e uma lista enorme de parcerias que ele leva em toda a sua obra. Pouca gente sabe, mas ele também é ator e dirigiu algumas séries de TV bem recentes. Vamos contar essas e outras curiosidades, além de passar por toda a sua jornada. Cerca de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. Se puder se inscrever e acompanhar nosso conteúdo, ficaremos gratos. Bora pro vídeo. Martin Charles Scorsese nasceu em 17 de outubro de 42 em Nova York. Sua família é toda de origem italiana, seus 4 avós nasceram na Itália, enquanto seus pais já nos Estados Unidos, ambos atores, chamados Catherine e Charles. Como Scorsese sofria de asma grave, suas atividades na infância foram limitadas. Em vez de praticar esportes, ele passava grande parte do tempo em frente à televisão ou no cinema, onde se apaixonou logo de cara. Aos 12 anos, Scorsese já desenhava seus próprios storyboards, muitas vezes ele colocava no final a frase, dirigido e produzido por Martin Scorsese. Scorsese foi criado como um católico devoto, e até cogitou a ideia de ingressar no sacerdócio antes de seguir no cinema. Embora seus pais não tenham entendido sua mania por filmes, Scorsese sentiu que estava indo na direção certa quando um curta de comédia de 10 minutos lhe rendeu uma bolsa de estudos de $500 para a Universidade de Nova York. Universidade essa onde ele conseguiu seu mestrado em artes plásticas com ênfase em direção cinematográfica em 1968. Ele fez vários filmes durante sua passagem por lá e trabalhou brevemente na universidade como instrutor de cinema após sua formatura. Em 68, Scorsese completou seu primeiro longa-metragem, chamado Quem Está Batendo na Minha Porta. Enquanto trabalhava nesse projeto, conheceu Harvey Keitel, a quem escalaria para muitos projetos futuros, além de outras pessoas de produção que ele continua trabalhando até hoje. Logo na sequência, trabalhou como assistente de direção e editor em Woodstock, em 1970. Onde ele traduziu mais de 100 horas de imagens brutas do show de rock em um filme de 3 horas que ganhou o Oscar de melhor documentário. Após trabalhar em pequenas obras, o primeiro filme de Scorsese a ser amplamente reconhecido foi Caminhos Perigosos, de 73. O filme apresentou elementos que desde então se tornaram marcas registradas do cinema dele. Temas sombrios, personagens principais antipáticos, religião, máfia e muita violência. A direção desse filme também apresentou Scorsese ao ator Robert De Niro, iniciando uma das parcerias mais longevas da história de Hollywood. Em 74 teve uma expansão ainda maior no seu nome, no drama pouco conhecido aqui no Brasil chamado Alice Não Mora Mais Aqui. O filme teve 3 indicações ao Oscar, e isso colaborou para aumentar sua fama e seu prestígio. Na sequência, ele fez seu filme com maior repercussão até então, chamado Taxi Driver, que estrelou De Niro como um motorista de táxi mentalmente estável veterano de guerra, lutando contra pensamentos sombrios em uma Nova York decadente. Esse filme é considerado uma obra-prima. Foi indicado a 4 Oscars e ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, também fixando o status de Robert De Niro como uma lenda do cinema. Em 77, ambos voltaram em New York, New York, um musical que foi um fracasso de crítica e bilheteria. Até o final da década de 70, ele trabalhou em 2 documentários, American Boy e O Último Concerto de Rock, evento que foi uma reunião de grandes estrelas da música e foi transformado em um filme por Scorsese em 78. Scorsese então fez o brutal e lindo Touro Indomável, de 1980, adaptação das memórias do ex-campeão de boxe Jake LaMotta. Touro Indomável passou a ser considerado um dos maiores filmes de Scorsese, concorreu a 8 Oscars, levando 2 estatuetas para casa. O próximo projeto de Scorsese foi outra parceria com Robert De Niro, O Rei da Comédia, de 83. O filme é uma sátira ao mundo da mídia e das celebridades. A obra, que fracassou nas bilheterias, se tornou cada vez mais bem visto pela crítica, se tornando um filme cult até hoje. Daí pra frente, na década de 80, ele ainda fez Depois de Horas, A Cor do Dinheiro e A Última Tentação de Cristo. Nos anos 90, Scorsese já era um diretor respeitado e bem estabelecido no cenário. Logo no começo da década, ele fez o que muitos consideram seu ápice dos filmes de máfia, em Os Bons Companheiros, com Joe Pesci, Robert De Niro e Ray Liotta. O filme concorreu a 6 Oscars, tem 94% de aprovação dos críticos e 97% de aprovação do público, no famoso agregador de notas Rotten Tomatoes. Nessa década, Scorsese se aventurou em outros filmes diferentes da sua especialidade de violência e gangster, como por exemplo em Vivendo no Limite, com Nicolas Cage no auge de sua fama atuando como protagonista, Kundun, onde ele conta a vida do 14º Dalai Lama, e A Época da Inocência, com Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer. Também nesse mesmo período ele engrenou outros 2 grandes sucessos. O ótimo thriller Cabo do Medo, novamente com Robert De Niro, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria, arrecadando quase $200 milhões, e Cassino, de 95, onde Sharon Stone, Robert De Niro e Joe Pesci voltam ao mundo da máfia mais uma vez. Nos anos 2000, Scorsese diminuiu a quantidade de filmes, mas não economizou no que diz respeito à qualidade. Em 2002, ele fez Gangues de Nova York, um drama histórico sobre conflitos entre imigrantes irlandeses na década de 1860 na cidade de Nova York. O filme foi estrelado por Daniel Day-Lewis em uma célebre atuação e Leonardo DiCaprio, iniciando ali o que seria uma outra parceria gigante de Scorsese com o ator.
Leonardo até hoje diz que Scorsese mudou o rumo de sua carreira e que o ajudou a se tornar o que ele gostaria de ser de verdade nas telas. O próximo filme de Scorsese com DiCaprio provou ser um dos filmes mais celebrados do diretor em anos. Em O Aviador de 2004, apresentou DiCaprio como enigmático e problemático magnata dos negócios. O filme foi um sucesso comercial e de crítica. Recebeu 11 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Ele acabou ganhando 5, mas nenhum desses citados. Scorsese já havia sido indicado ao Oscar de melhor diretor 5 vezes sem levar nenhum troféu para casa. Mas em 2006, o filme Os Infiltrados encerrou esse jejum. O filme, que é excelente a propósito, levou 4 Oscars, sendo 2 deles de melhor diretor e melhor filme. Ele encerrou a década de 2000 em grande estilo, e começou a década seguinte da mesma forma com o filme Ilha do Medo. Leonardo DiCaprio deu show na interpretação e o filme arrecadou cerca de 300 milhões de dólares. Além disso, trouxe uma das maiores reviravoltas da história do cinema, deixando os espectadores de queixo caído. A invenção de Hugo Cabret foi uma mudança radical para Scorsese. Baseado em um romance juvenil, o filme foi o primeiro dele rodado em 3D e foi facilmente a produção mais cara que ele já realizou, com custos estimados em 170 milhões de dólares. O filme arrecadou pouco mais de 100 milhões, sendo um enorme prejuízo para o estúdio. Para compensar, em 2013 ele teve o maior sucesso comercial de sua carreira, com O Lobo de Wall Street. O filme, que conta a história de Jordan Belfort, tem Leonardo DiCaprio com a melhor atuação da sua carreira para muita gente. A obra foi um enorme sucesso de público e crítica, conseguindo 5 indicações ao Oscar e mais de 400 milhões de dólares em bilheteria, se tornando até hoje a maior arrecadação dos filmes de Scorsese. Em 2016 ele fez talvez seu filme mais desconhecido e um dos meus preferidos, Silêncio, que foi muito mal na bilheteria. O filme, que é situado no século 17, conta a história de 2 padres jesuítas que viajam de Portugal ao Japão para localizar seu mentor e difundir o cristianismo. Por fim, em 2019 ele fez O Irlandês, um dos filmes mais vistos e mais reconhecidos da Netflix. Com um elenco estelar contando com Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, o filme utilizou uma tecnologia recente de CGI para rejuvenescer os rostos de todos os atores ao longo das décadas. De 2020 para cá, Scorsese atuou em algumas séries de TV. Em 2021 ele fez a série documental da Netflix chamada Faz de Conta que Nova York é uma Cidade, que tem 7 episódios, e As Últimas Estrelas do Cinema, na HBO Max, que tem 6. No cinema ele voltou em 2023 com o excelente Assassinos da Lua das Flores. O filme, que tem 3 horas e 26 de duração, mostra que Scorsese melhora ao longo do tempo e consegue extrair o máximo dos atores. Nessa obra, além de uma ambientação perfeita, um roteiro muito bem escrito e uma fotografia linda, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone tomam conta da tela com atuações épicas dignas de Oscar. Já com 80 anos, Scorsese não pensa em se aposentar. Entre outros trabalhos menores, ele já tem uma produção em andamento com o filme The Wagger, que irá contar uma história dramática de sobrevivência. Sabemos que Leonardo DiCaprio está escalado novamente e também que parte do filme será passado no Brasil, porém o filme ainda não tem data de lançamento. Agora vamos às curiosidades. Vocês já ouviram falar da relação de Martin Scorsese e Michael Jackson? Creio que não, né? Então vou contar pra vocês. Scorsese dirigiu o trailer da música Bad e um curta-metragem atrelado a esse trailer. O vídeo tem 18 minutos, conta com Michael Jackson atuando ao lado de Wesley Snipes e é facilmente encontrado no YouTube. Sabiam que, além de tudo, Scorsese é um tímido ator? Pois então, semelhante às aparições pontuais de Stan Lee nos filmes da Marvel, ele já participou de mais de 40 filmes. Na maioria deles ele nem foi creditado. Se por um lado Scorsese elevou o nível de atuação de Leonardo DiCaprio, como ele próprio disse, por outro, Leonardo trouxe o diretor para o público menos cinéfilo e mais acostumado com blockbusters. Só com os filmes de Leonardo, Scorsese arrecadou quase 1,5 bilhão de bilheteria, tendo 4 das suas 5 maiores bilheterias com ele no protagonismo. Agora vamos à sua curiosidade mais sombria. Como citamos previamente na biografia de Robert De Niro, a recepção decepcionante que New York recebeu levou Scorsese à depressão. Nessa fase ele também desenvolveu um sério problema com drogas e dependência de cocaína. Segundo o jornal The New Yorker, ele estava mais do que levemente deprimido. O abuso de drogas e a destruição do seu corpo culminaram em um terrível episódio de hemorragia interna. Robert De Niro foi ao hospital para ver o amigo e, segundo o jornal, ele perguntou se o diretor queria viver ou morrer. "Se você quer viver", propôs De Niro, "vamos fazer esta obra", se referindo a Touro Indomável. A história conta como esse momento foi importante. Depois de Touro Indomável, a carreira de Scorsese alavancou absurdamente. Martin Scorsese é o diretor vivo com o maior número de indicações ao Oscar. Só de melhor diretor já foram 9. Além do Oscar, ele já foi indicado mais de 30 vezes a prêmios de direção. No total, ele já foi diretor de 27 filmes, 16 documentários, 7 curtas-metragens e 6 séries de TV. Seus filmes já arrecadaram mais de 2,3 bilhões de dólares de bilheteria, mostrando o tamanho da fama e admiração que ele possui em toda a sua carreira. Seu patrimônio está na casa dos 200 milhões de dólares, sendo 23 deles conseguidos apenas no último filme de 2023. E aí, gostaram do vídeo? Comentem aí abaixo e se inscrevam no canal. Grande abraço!